Aleluia. Eu desejo a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Feliz em ver amigos e em estar de volta com os meus irmãos, cultuando a Deus e adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu expresso diante dos meus irmãos a alegria de estar com meus queridos, tá? Rever amigos, rever irmãos. Meu coração salta de alegria por essa oportunidade. E antes de iniciar, eu quero falar duas coisinhas muito importantes. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que a vida do ser humano, ela é marcada por eventos. Momentos mudam a nossa vida. Momentos mudam a nossa história. A vida do ser humano, ela é marcada por eventos. Eventos mudam a trajetória da vida do ser humano, da vida do crente, daquele que serve a Deus e de todo ser humano na face da terra. Se você quer viver coisas novas na sua vida, da parte de Deus, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar onde você for, eu quero te desafiar a criar eventos, a fazer acontecimentos. Eu quero te desafiar a marcar datas. Guarde datas específicas. Decida mudar coisas específicas na sua vida em datas específicas e marque. Exemplo, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, quem trabalha em empresa sabe, geralmente, no armário de primeiros socorros, ali por perto tem uma placazinha: tantos dias sem acidente de trabalho. Eu quero que você conte os dias. Eu quero que você, quando chegar em casa, marque num caderno, na capa da sua Bíblia, em algum lugar, e diga: é o primeiro dia em que eu vou mudar alguma coisa na minha vida. No dia seguinte, 2 dias que eu estou executando a mudança. E mudança pode ser qualquer coisa. Oração, sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra. Quem sabe, sei lá, vai que nós estamos no culto de família, então é propício para isso. O esposo diz assim: eu não vou mais brigar com a minha esposa. 1 dia sem discussão. Ou a esposa também. 2 dias, e aí vai haver, porque isso não é passe de mágica, isso é atitudes conscientes. Não é que porque você marcou o dia, não vai ter razão e motivo, vai haver oportunidades para haver discussão, mas você se desafiou a não discutir, a deixar para depois, a conversar, ao invés de confrontar. Então eu estou propondo aqui que você use essa sentença na sua vida e crie eventos, marque eventos. E nós estamos em um momento propício. Essa noite é uma noite onde a gente está adorando a Deus, onde a gente está buscando a palavra de Deus, onde a gente está ouvindo a palavra de Deus, e portanto é propício ser um desses dias marcados em que Deus vai fazer alguma mudança na sua vida. Agora lembre-se, não é um passe de mágica, são atitudes conscientes. Então me diga, onde você está fraquejando? Pense o que você precisa mudar na sua vida. O que você precisa fazer para transformar, para mudar o curso de sua vida, e torne esse dia um marco, torne esse dia um acontecimento na sua vida, de forma que daqui a 5 anos você olhe e diga: naquele dia alguma coisa aconteceu na minha vida, eu convergi, eu mudei, eu transformei a minha rota. Amém? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essa noite você pode ser 2 tipos de pessoa. Aqueles que vão sair e, como na maioria dos cultos, você não vai lembrar de absolutamente nada do que foi dito. Ou você vai ser aquele tipo de pessoa que vai gravar cada sentença, gravar cada acontecimento e mudar o rumo da sua vida. E isso, de novo, são atitudes conscientes. Sabe por que a igreja enfrenta um momento de frieza espiritual muito grande? Sabe por que batismos com o Espírito Santo são raros hoje em dia? Sabe por que curas demoram a acontecer quando nunca acontecem? Simplesmente porque a gente se acostumou a ir para o culto e voltar do culto. E achar que com um passe de mágica a nossa vida vai mudar. Não é assim que funciona. Eu quero que você entenda que o tempo de Deus está muito mais relacionado com o seu posicionamento do que necessariamente com as horas do relógio. Isso é, se Deus, ele decidiu agir na sua vida, não vai acontecer daqui a 3 meses. Não tem data marcada para o dia em que Deus vai agir. Não. Vai acontecer quando você
posicionar. Pode ver, toda vida que Deus faz uma promessa para alguém, na Bíblia e nos nossos dias, Ele nunca diz, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou... Não, eu fiz, está feito, você está curado, você foi levantado como profeta. É sempre no presente, nunca no futuro. Sabe por quê? Porque para Deus, Ele é Deus de já. Ele faz. E vai acontecer na sua vida quando você se posicionar. Amém? Falando nisso, Deus tem seus caminhos. E é propício eu compartilhar com os irmãos isto. Muita coisa aconteceu na nossa vida nos últimos anos. E eu glorifico a Deus pelo momento em que nós estamos vivendo agora. Nós casamos em 2017. E para muitos irmãos ainda é muito novo tudo. Mas eu quero, assim, falar para os irmãos o seguinte. Quando a Micaele adoeceu, ela teve uma pneumonia aguda. Muitos irmãos acabam nem sabendo o que foi que aconteceu. Então deixa eu te falar. Essa pneumonia, ela deixou sequelas. Sequelas crônicas, irreversíveis. Isto é, a cada ano piora mais ainda. Esta é a situação, foi isso que aconteceu. É por isso que em 2018, após o internamento do qual a gente foi submetido, a sua capacidade pulmonar, respiratória, a sua capacidade física degrediu muito. E é por isso e por essa razão que as nossas idas para o culto, para a igreja, acabaram se resumindo praticamente às convenções, por conta disso, dessa diminuição de capacidade pulmonar, o que já era de se esperar. Só que Deus tem seus caminhos, Deus tem seus propósitos, e muitas vezes nós não entendemos. Quando aquilo acontece em 2018, poucos meses depois, Deus usa uma pessoa que lá na nossa casa diz que Deus havia nos dado um cajado. E que quando a gente precisasse, a gente fizesse uso desse cajado. E a gente não entendia muita coisa. Até que, naquele mesmo ano, ela começa a compor. E Deus cumpre uma promessa que havia feito em 2014 para ela. No ano de 2019, Deus, Ele vai fazer coisas maiores do que a gente esperava. E de repente, ela começa a gravar as suas composições. E veja só, com essa situação, a gente foi impedido até mesmo de estar na casa de Deus, de ir para a casa de Deus, mas nada nos impediria de usar o dom e o talento que Ele havia nos dado. E aí a gente foi exposto a esse acontecimento, quando ela começa a cantar nas redes sociais dela, as músicas, e a gente começa a ministrar através das redes sociais. E Deus nos leva a essa situação, onde a gente passa a usar as redes sociais como porta de evangelização para muitas pessoas. A gente começa a usar elas de uma forma diferente. E hoje, Deus nos leva para outro estágio. Hoje a gente estimula cantores e ministros a saberem usar as redes sociais da forma certa, a usarem as redes sociais como porta de evangelização. Quase todos os dias a gente recebe mensagens nas redes sociais dizendo: olha, Deus falou comigo através dessa palavra. Eu estava em depressão, pensando em suicídio, mas através desse louvor a minha fé foi restaurada. Então nós temos visto o agir de Deus nesse momento, mas os planos de Deus são maiores. E aquilo que a medicina disse que iria piorar dia após dia, ano após ano, aquilo que a palavra do homem disse que iria degredir, assim, nós temos visto Deus agindo. E eu preciso compartilhar isso com os irmãos. Nós temos visto Deus voltando aquilo que disseram que não teria retorno. Ainda tem muito, é verdade. Ainda tem muitas limitações, é verdade. Mas damos glória a Deus, porque já vemos, mesmo que minimamente, o agir de Deus. E é por essa razão que nós estamos a cada dia agora se dispondo a compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o testemunho e dizer que Deus ainda é Deus. Dito isso, eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2.
Gênesis 12, 1 e 2 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu quero que você abra agora, passe algumas páginas para o capítulo 26, versículo 2 e 3. Capítulo 26, versículo 2 e 3. Diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra e eu serei contigo, te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E aí eu quero que você vá para o capítulo de número 28, versículo de número 13, que diz assim: por cima dela estava o Senhor, que ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão. Diga comigo: o Deus de Abraão. O Deus de Isaac. Diga: o Deus de Isaac. E esta terra em que estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Pode se assentar. Eu quero rapidinho falar 3 coisas com os meus irmãos. A primeira coisa que eu quero falar, eu vou dar uma visão geral, tá? Até lembra o que eu te falei, que você tem que lembrar o que vai ser falado no culto, o que é falado no culto. Então eu vou te entregar a mensagem de uma forma que seja mais fácil que você memorize. Eu vou te falar 3 coisas rapidinho. Primeiro, as similitudes, tá? As semelhanças que existem entre esses 3. Eu vou te falar boas práticas que, como casal, como filho, como esposa, nós devemos adotar todos os nossos dias. E por último, eu vou falar sobre um futuro de paz, tá? Então são 3 coisinhas simples. Diga para o seu irmão: semelhanças, boas práticas e um futuro de paz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Abraão, Isaac e Jacó, eles normalmente na palavra, eles sempre aparecem juntos. Eram uma descendência: Abraão, o pai, Isaac, o filho, e Jacó, o neto, filho de Isaac, neto de Abraão. E esses 3, eles, embora sejam pessoas distintas, eles possuem algumas semelhanças na sua vida. A primeira semelhança que existe entre eles é o chamado. Nós lemos os 3 versículos onde Deus chama cada um deles. Primeiramente, Deus chama Abraão, que estava em sua casa, no meio dos seus, da sua família, e ele retira Abraão de lá, dizendo: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Segundo, nós lemos o 2º versículo, onde Deus aparece para Isaac, o filho de Abraão, e ele repete basicamente a mesma palavra: olha, você vai ficar aqui, e eu farei de ti, te darei essa terra, e farei de ti, como eu prometi a teu pai, uma grande nação. Confirmarei em ti esta palavra. E também nós vemos isso em Jacó, quando ele está fugindo do seu irmão, e num sonho aparece uma escada, e aí nós lemos o texto: de cima da escada o Senhor disse: olha, eu estou confirmando a promessa que eu fiz a teu avô, Abraão, a teu pai, Isaac, esta terra será sua, e você será poderoso na terra. Ambos possuem um mesmo chamado. Segunda semelhança é um problema. Havia um problema em todos os 3, o mesmo problema, semelhança. A Bíblia diz que a esposa de Abraão, ela era estéril. Isaac casa, e a esposa de Isaac também era estéril. Jacó casa, e a esposa que ele tanto amava também era estéril. Então os 3 possuíam o mesmo problema. E a outra semelhança que há entre os 3 é o filho perdido. Todos os três possuem a mesma semelhança. Você vê que Abraão, ele tem 2 filhos, Ismael e Isaac. E Ismael, a palavra simplesmente, no contexto da história bíblica, mal se fala mais sobre Isaac, sobre Ismael, ele se torna meio que um filho perdido no contar da história. Isaac, por sua vez, ele tem Jacó,
e Esaú. E Esaú, apesar de ter uma certa referência a ele, a partir de um certo momento a palavra conta a história de Jacó. E ele se torna um filho perdido também. Ele não tem a sua história contada. E Jacó, todos nós sabemos, José é perdido, é levado para o Egito e ele tem ele como morto. Então os três, eles possuem a mesma situação. E aqui eu quero que você entenda, essa semelhança não se dá apenas nos três. Ela se dá no nosso lar, na nossa casa e na nossa família. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado, independente de quem que seja, e diga: você e sua casa possuem um chamado, possuem um problema e possuem um filho perdido. E eu vou te explicar bem rapidinho isso aqui. Primeiro, todos nós fomos chamados para um grande propósito. A família, ela foi criada com um propósito de ser uma bênção. A família foi criada com um propósito, principalmente quando nós falamos do contexto bíblico e cristão, a família foi chamada para ser referência nesta terra. Não há sistema, não há comunidade, não há absolutamente nada que substitua ou que passe a importância de uma família para trás. Você vê que todo grande propósito e projeto na Escritura Sagrada parte de uma família. Todo plano, tudo, absolutamente tudo, parte de uma família. Eu quero que você saia convicto essa noite. A sua família tem um chamado. A sua família muito provavelmente também tem um problema. E ele pode ser físico, espiritual, emocional, e aqui eu deixo em aberto. Mas você deve conhecer um problema na sua família. E problema se caracteriza daquelas coisas que nós não conseguimos resolver. Eu não sei qual é o problema e eu não vou nem me aprofundar. Você deve conhecer. Talvez seja realmente um filho que se perdeu. Talvez seja um problema. Talvez o esposo ainda não confessou a Cristo. Eu não sei. Mas toda família tem um problema. Uma coisa que ela não consegue resolver. E a terceira coisa é um filho perdido. E, de forma ilustrativa, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um relacionamento, pode ser um sentimento que foi perdido, pode ser uma situação, pode ser um acontecimento, pode ser um costume que se perdeu, pode ser um monte de coisas que perdeu-se no meio do caminho. Então, muito provavelmente, eu estou falando com famílias que estão nessa mesma semelhança. E eu quero te dizer essa noite que se você possui essas mesmas semelhanças, todo o resto também, muito provavelmente, vai acontecer na sua vida também. Então, segunda coisa que eu quero falar são boas práticas. E aí a gente vai ter que analisar um pouquinho aqui. Veja só. As boas práticas, nós encontramos em Abraão 3 coisas importantes. E que você precisa, lembra, de forma consciente, praticá-las. Boas práticas são coisas que você consegue fazer. E eu quero aqui tirar um pouquinho essa coisa de que muitas vezes a gente trabalhou uma cultura no meio evangélico de que as coisas espirituais, elas acontecem. Não, elas são causadas por nós. Lembra o que eu falei sobre posicionamento? O mundo espiritual, ele vai agir no mundo físico quando nós permitirmos, através de nossas atitudes, que isso aconteça. Então, eu quero que você conscientemente pratique essas boas práticas que eu vou te falar. Porque eu ouvi uma frase que diz que o sucesso, ele deixa pistas. E se nós temos famílias bem-sucedidas, o sucesso dessas famílias deixaram pistas no meio do caminho. E você precisa tão somente seguir as mesmas pistas, os mesmos caminhos e ter os mesmos resultados. Então veja só, boas práticas. Abraão, ele é símbolo de obediência. Ele obedeceu a palavra de Deus mesmo quando ela contrariou a sua própria vontade. Segunda coisa, Abraão, ele é símbolo de intimidade com Deus. O homem que ouvia Deus, reconhecia a sua voz e atendia. E Abraão também é, logicamente, símbolo de fé. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa praticar essas coisas dentro da sua casa. Não é negociável. Você não pode deixar para depois. Você precisa praticar essas coisas. Você precisa passar para sua esposa e para seus filhos isto. Eles precisam ver isso acontecendo na sua casa. Eles precisam ver você uma pessoa que é obediente. Como você cobra do seu filho obediência se você não obedece às autoridades que estão sobre você? Como você pode querer que o seu filho se submeta à sua autoridade se você não se submete a autoridades também? Então você precisa praticar isso.
E eu pergunto, quem é a autoridade sobre você? Em alguns momentos, pode ser o marido dentro da casa. Em outros momentos, dependendo da circunstância, pode ser inclusive a mulher. Sabe por quê? Porque a mulher, às vezes numa discussão, às vezes numa situação, ela está certa. E você precisa se submeter a isso. Não, você precisa se submeter à verdade, ao que é certo. Um casamento é uma escolha consciente. Então você precisa diariamente, em momentos de circunstâncias, de discussão, você precisa avaliar, eu estou sendo egoísta, orgulhoso? Ou realmente tem razão? Ou realmente está certo? Então você precisa se submeter a autoridades. Você precisa pedir desculpa, de preferência na frente de seus filhos, quando você estiver errado. Isso tem impactos para a história da criança, do adolescente, do jovem que você não faz ideia. Você precisa trabalhar intimidade com Deus. Você precisa desenvolver intimidade com Deus através da oração. Você é daquele tipo que ora a Deus no seu quarto de porta trancada? Deixe que seus filhos vejam a sua oração. Deixe que seus filhos vejam a sua oração a Deus. Coloque a mão na cabeça deles. Ore por eles. Deixe que eles escutem você clamando a Deus. Deixe que seus filhos vejam que você tem intimidade com Deus. Deixe-se ser usado por Deus na vida de seus filhos também, na vida da sua família, da sua esposa, do seu esposo. E acima de tudo também tenha fé. Se o seu filho, se o jovem na sua casa, se o adolescente, vê em você uma pessoa desesperada diante dos problemas, vê em você uma pessoa que não tem fé, não crer que Deus fará coisas grandes, se você não estimula a fé na vida dos seus filhos, você está perdendo a chance de transformar a vida deles. Se o seu filho por algum motivo, se a sua família por algum motivo é desobediente, é infiel a Deus, quem sabe está distante da casa de Deus, a causa é porque ele esteve perto de pessoas que atraíram eles para essa situação. E você como pai, como mãe, como cônjuge, precisa assumir a responsabilidade de atrair seus filhos a Deus. Então seja uma pessoa de fé. Quando nós olhamos para Jacó tinha boas práticas também. A Bíblia diz que ele sonhou, ele era um homem que sonhava. Você acha que José herdou aquilo de quem? O seu pai sonhou com uma escada posta, num momento de angústia, no momento em que ele estava fugindo de seu irmão para não morrer, com a cabeça numa pedra. Ele sonha com uma porta aberta no céu. Seja alguém que sonha. Não perca os sonhos. Irmão, mas eu já conquistei tudo, já tenho casa, transporte. Arrume alguma coisa para sonhar. Nem que seja uma nova profissão, nem que seja um novo acontecimento. Sonhe e compartilhe com seus filhos os seus sonhos. Uma família, ela só vai ser bem sucedida se todos estiverem indo na mesma direção. Se cada um estiver buscando um sonho diferente, você nunca vai conseguir chegar no objetivo junto. Lembra de Noé? Ele coloca a sua família dentro de um mesmo propósito, dentro de um mesmo projeto. Então tenham sonhos. Eu não sei quais são os sonhos. Casa própria, carro, faculdade, profissão, emprego, não sei, mas sonhe com a sua família. Jacó também era ungido. Quando sai a conversa de que o irmão dele estava perseguindo para morrer, para matar ele, a Bíblia diz que ele sai de casa com 3 coisas. Ele sai de casa com um cajado, ele sai de casa com um pouco de pão e ele sai de casa com óleo. Eu não sei o que passava na cabeça quando ele pega, vou sair de casa, ele olha e vou levar óleo no caminho. É símbolo de uma unção especial. E sim, ele levou. Tanto que quando ele se acorda do sonho, a Bíblia diz que ele unge a pedra onde ele havia dormido. Ele sai de casa em direção a um propósito e leva consigo azeite, óleo. Seja uma pessoa ungida por Deus. Seja uma pessoa ungida na sua casa. Seja uma pessoa ungida na sua família. Como eu te disse, ore pelos seus, impõe a mão. Quando a sua família estiver passando por qualquer situação, esteja com eles. Coloque a mão sobre eles, unge a vida deles, faça a diferença na sua casa e na sua família. Jacó também era uma pessoa
que impactava a vida dos seus. Veja que José, ele se torna um sonhador também. Veja que quando Jacó sai de casa, vai com ele esposa, vai com ele os filhos, vai com ele os empregados, vai com ele tudo que ele tinha. Seja uma pessoa que impacta a vida das pessoas. Quando Jacó queria oferecer alguma coisa a Deus, ele juntava todo mundo. Ele impactava a vida de cada um deles com as suas atitudes. Seja uma pessoa que causa impacto na sua família. Isaac, por sua vez, tinha apenas 2 boas práticas. A primeira é que ele era uma pessoa fiel. Lindo que Abraão teve mulheres, Jacó teve mulheres, mas Isaac se apaixona por uma. Isaac luta em oração por uma. Isaac vive sua vida, e por mais que seja breve o que a Bíblia fala sobre Isaac, ele tinha esse símbolo de ser alguém fiel. E a fidelidade não vai apenas no cônjuge, ela também diz respeito a seus negócios, ela diz respeito a palavras, ela diz respeito a frases, ela diz respeito ao que você acorda com a sua família, os acordos que você faz dentro do seu contexto familiar. Seja fiel, cumpra aquilo que você fala. E a segunda boa prática de Isaac era oração. A Bíblia diz que quando Abraão manda Eliezer ir buscar sua noiva, ele vai para entre as árvores e ora. Desenvolva essa prática na sua vida. Desenvolva a prática de orar, de buscar a Deus, de falar com Deus. Desenvolva a prática de falar com Deus através da oração. E de novo, faça isso de forma pública. Faça isso na presença da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu vou falar sobre a última coisa que eu falei, sobre um futuro de paz. Mas fique de pé, que eu já vou orar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele é o pai da fé. Deus tem um futuro de fé para a sua vida, para a sua família. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Você vai ser reconhecido como alguém que tem fé. As pessoas verão fé transbordando sobre a sua vida. Eu profetizo isso no nome de Jesus Cristo. Isaac, ele desenvolve uma prática de abençoador. Isso que eu estou falando são coisas que vão repercutir por toda a vida e por toda a história. Veja que a Bíblia faz ênfase quando Isaac vai abençoar Jacó, que você sabe, roubou a primogenitura, mas eu quero que você preste atenção numa coisa. A cara de Isaac é aquele que abençoa. Eu quero que você, e eu profetizo isso na sua vida, as gerações futuras, suas e das pessoas à sua volta, te olharão como alguém que é abençoador. Você abençoará vidas através das suas palavras, através das suas atitudes, através da pessoa que você é. Você será um abençoador. Diga glória a Deus. E terceira coisa, futuro de paz que te espera. Você será uma pessoa que sonha e os seus sonhos se tornarão realidade. Você será uma pessoa que verá as coisas se tornarem realidade na sua vida. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, nós estamos, ó Senhor, na sua presença, e diante de Ti damos glória, diante de Ti te damos a honra, e diante de Ti, meu Deus, nós te damos o louvor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu ministrei a Tua palavra, Senhor, e profetizo, nenhuma palavra, Senhor, cairá por terra. Tudo o que foi dito, Senhor, será adotado pela vida dos Teus que estão aqui essa noite, sejam homens e mulheres, sejam famílias ou jovens, adolescentes, crianças, farão a diferença nessa terra. E eu profetizo, Senhor, existe um futuro de paz esperando os teus e as suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.